Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta em forma de conversa bem-humorada com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não, não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina, e hoje a gente vai conversar sobre A Metamorfose, de Franz Kafka. No Leitura Obrigatória, a gente conversa sobre os grandes clássicos da literatura mundial, sem spoilers, para despertar sua curiosidade e convidar você a refletir sobre obras que nunca deixam de fazer sentido. Preparados para tirar mais um livro da estante? Franz Kafka foi um dos escritores mais importantes e influentes da literatura do século XX. Nascido em 1883, em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro, Kafka ficou conhecido por retratar sentimentos de angústia, solidão, culpa e inadequação diante da sociedade. Seu estilo marcou tanto a literatura que originou o termo kafkiano, usado até hoje para descrever situações absurdas, opressivas e difíceis de compreender. Grande parte de sua escrita foi influenciada pela relação difícil com seu pai autoritário. Esses conflitos aparecem em suas obras por meio de personagens que enfrentam medo, pressão psicológica e uma constante sensação de não pertencimento. Além da literatura, Kafka formou-se em Direito e trabalhou durante muitos anos em companhias de seguro, experiência que também influenciou o clima burocrático presente em seus livros. Entre suas obras mais conhecidas estão A Metamorfose, O Processo e O Castelo. Em todas elas, Kafka aborda temas existenciais e humanos profundos, como alienação, desumanização, culpa e a dificuldade de comunicação entre as pessoas. Seus protagonistas geralmente são indivíduos comuns, colocados em situações absurdas ou incompreensíveis, refletindo a fragilidade humana diante as estruturas sociais opressoras. Apesar de hoje ser considerado um dos maiores escritores da literatura mundial, Kafka teve pouco reconhecimento em vida e era extremamente inseguro em relação ao próprio trabalho. Antes de morrer, em 1924, vítima de tuberculose, pediu ao amigo Max Brod que destruísse todos os seus manuscritos inéditos. O amigo, no entanto, decidiu publicar suas obras após a sua morte, permitindo que o mundo conhecesse textos que se tornariam fundamentais para a literatura moderna e para movimentos filosóficos como o existencialismo. A Metamorfose acompanha a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que dedica sua vida ao trabalho para sustentar a família. Certo dia, ao acordar para mais uma rotina comum, Gregor descobre que foi transformado em um inseto monstruoso. Enquanto tenta lidar com sua nova condição, ele passa a enfrentar o horror, o isolamento e a rejeição dentro da própria casa. Aos poucos, sua família deixa de enxergá-lo como filho e irmão, passando a vê-lo apenas como um peso. Com a atmosfera angustiante e surreal, a obra de Franz Kafka explora temas como desumanização pelo trabalho, solidão, culpa e fragilidade das relações humanas, tornando-se um dos maiores clássicos da literatura moderna. Então, gente, como começar a falar sobre esse livro? Bah, é uma grande loucura. Total. Nossa, eu sabia só o contexto geral do livro quando eu comecei a ler, que eu sabia que ele se transformaria num inseto. Sim. Mas acho que a maneira que começou a história me pegou muito de surpresa. Porque a coisa que mais me deixou chocada foi o fato de que ele acordou como um inseto do nada e não surtou. Sim, eu também fiquei muito chocada com isso. Porque eu também sabia que isso ia acontecer, mas em nenhum momento eu imaginei que seria como foi. Porque ele acorda um belo dia e ele vê que ele virou um inseto gigante, mas de alguma forma a primeira coisa que ele pensa é: meu Deus, eu preciso levantar pra ir trabalhar, como que eu vou explicar lá no meu trabalho que eu não vou poder ir trabalhar? E tipo assim, amigo, tu é um inseto, tem coisas mais importantes antes que tu tem que pensar, sabe? Sei lá, em nenhum momento ele se questionou, meu Deus, por que eu tô assim? O que eu faço? Como eu volto a ser quem eu era? Ele não faz nenhum momento esse questionamento durante o livro inteiro. Isso me pegou. Isso me pegou muito, isso me deixou muito surpresa.
eu não entendi realmente por que ele agiu da forma que ele agiu, como que ele normalizou tão fácil o que aconteceu. Não entendi também. Qual será que foi a mensagem que o autor quis trazer com essa normalização? Porque acho que qualquer pessoa nessa situação surtaria. Não tem como não surtar. Será que ele já se sentiu como um inseto desde o início? Desde quando ele abriu o olho, ele já, tipo, meio que é isso aí, é quem eu sou, agora eu sou um inseto. E como que eu vou viver essa vida de inseto? Fazendo as minhas obrigações de humano. Sei lá, achei muito curioso isso, que ele não se questionou, ele não... E engraçado também que ele quis muito continuar cumprindo todas as obrigações que ele cumpria antes, independente de ele ter mudado completamente. Não fazia sentido nenhum mais ele trabalhar, ou ele morar numa casa do jeito que era, ou ele comer as coisas que ele comia, não fazia mais sentido nada. É, porque, nossa, eu fico pensando, se acontecesse isso comigo, a única coisa que eu ia conseguir pensar, eu esqueci do meu trabalho, eu esqueci de tudo. Eu acho que eu só ia começar a pensar mesmo de, meu Deus, eu quero voltar a ser como eu era antes. É, isso. Como que eu faço? Tipo, ou, meu Deus, o que tá acontecendo? O que aconteceu pra eu chegar até aqui e ter virado isso? É. E em nenhum momento no livro ele se pergunta isso. Ou tenta voltar. Também não acho que existiria alguma coisa que ele pudesse fazer nesse caso, mas... Mas ele nem pensa isso. Ele nem pensa, ele nem tenta, ele nem se questiona, sabe? Ele só... Tá, minha mãe, meu pai... Minha irmã, meu emprego... A última coisa que ele pensa é isso. Então, acho que talvez a mensagem que o autor quis passar com tudo isso é que ele já era uma pessoa extremamente presa nas suas obrigações, que ele não tinha liberdade pra fazer o que ele quisesse ou ser quem ele era, e já era uma pessoa muito isolada. Então, no momento em que ele muda a forma dele ser, tanto fisicamente quanto, sei lá, em todos os sentidos, porque depois de um tempo ele até se transforma um pouco. Ele não consegue mais falar, se comunicar com a família, ele já come outras coisas, ele não come que nem uma pessoa, come que nem um inseto. Então, sabe, eu acho que ele já era uma pessoa extremamente presa nas suas amarras sociais da vida. E mesmo acontecendo uma mudança absurda, não é o suficiente pra desamarrar ele. É bem triste. Eu achei bem triste esse livro, bem pesado. Dava pra ver que a vida dele era basicamente servir a família dele, ao ponto de que ele não tinha mais também nenhum lazer, nenhum hobby ou alguma coisa dele, né? Eu acho que toda a vida dele estava preso a ser o cara que levava dinheiro pra família e colocava comida na mesa, né? Então... porque, pelo que eu entendi, ninguém mais da família dele trabalhava, era só ele. Então, ele que garantia a vida de todo mundo. Então, isso me faz pensar também até que ponto o valor econômico define uma pessoa. Porque no momento em que ele parou de se tornar útil, em termos financeiros mesmo, de trabalhar e trazer o dinheiro que ele trazia pra dentro de casa, ele se tornou um grande peso pra família dele, porque... agora não é nem esse cara, né? Esse bicho, essa criatura tá aqui, a gente tem que dar um jeito de conviver com essa criatura. Só que ninguém queria conviver com ele, eles estavam a um passo de desistir de tudo e abandonar ele. Então ficou bem triste pensar que a família dele amava ele até um certo ponto. Até certo ponto, não era um amor incondicional. Com certeza. Acho que uma coisa que me pega muito também foi o fato de que a própria mãe ou pai, eles não entraram no quarto dele nenhuma vez. Não, é muito pesado. Eles não conseguiam olhar pra ele. A única pessoa que tinha um pouquinho de proximidade era a irmã, que realmente teve fez algum esforço pra tentar apoiar ele naquela situação, mas... E do resto, a família dele, nossa, isolou ele completamente. Rejeitou ele de um jeito que me deu muito dó. Deu muita dó mesmo. Porque... E em nenhum momento também que me pegou bastante foi que ele ficou com raiva ou ele se revoltou. Não. Ele em si nunca pensa mal da própria família dele. É sempre de uma forma muito empática e muito sensível até que ele fala sobre as coisas que estão acontecendo, embora ele esteja sendo tratado que nem um lixo.
Exatamente. Mesmo ele sendo tratado super mal pela família, ainda assim ele se preocupa em como que eles vão conseguir sobreviver, como que vai ser a vida dele. Ele fica pensando no futuro da família diante dessa situação dele. Ele tava tão preso mesmo naquela realidade de preciso fornecer tudo pra minha família, preciso prover, que ele, mesmo diante de um absurdo, Ele não conseguiu se colocar em primeiro lugar. não. Ele ficou sempre pensando nos outros e ignorou completamente a realidade dele. É muito triste. E os outros não estavam nem aí pra ele. Esse Não. que é o pior. Porque a família dele poderia entender isso como uma coisa positiva, do tipo, olha que bacana, ele está pensando em... Só que é que como ele não conseguia falar, né? É. Não sei até que ponto a família dele também não pensava que ele realmente tinha virado um inseto sem pensamento. Eu acho que sim, eles pensavam isso mesmo. Que, não, ele é um inseto agora, ele não tem pensamento, ele não fala. Mudaram a perspectiva sobre o filho por causa disso, né? Enfim, também acho que é uma grande metáfora tudo isso pra fazer uma crítica a essa necessidade de as pessoas sempre precisarem ser úteis num sistema de... Familiar até. até familiar. Essa necessidade de ser produtivo, de trazer dinheiro, de trabalhar, tudo isso parece que tem que ser até dentro das relações. Exatamente, porque o que pega também é que tu entendeu depois como a família se reorganizou financeiramente, né? Depois que isso aconteceu, que todo mundo era muito capaz de trabalhar. É. E eles escolhiam não trabalhar e deixar o Gregor completamente sozinho, tendo essa responsabilidade nas costas. Exato. Então é bem pesado. Ele sempre foi muito isolado e sempre foi muito rejeitado, se tu parar pra pensar na própria família, porque ninguém se importava com o peso que ele tava carregando desde o início de ser a única pessoa que era responsável por cuidar da família financeiramente. Pois é. Então é muito pesado essa história e me fez pensar o quanto existem situações na nossa vida real que não são situações tão absurdas como a do livro. Que, no caso do livro, acho que ele trouxe essa coisa de virar um inseto pra ser uma coisa absurda. Mas na vida real acontecem muitas situações em que, em algum momento, alguém da família deixa de ser útil e, às vezes, acaba sendo abandonado. Por exemplo, quantas situações de pessoas idosas ou que ficam doentes quando ficam mais velhas e as famílias, tipo assim, abandonam a pessoa completamente porque agora ela já não é mais uma boa companhia, ou essa pessoa só reclama, ou ela tá com uma doença, então a gente não pode mais conversar, a gente não pode mais aproveitar a companhia dessa pessoa. Então, quantas pessoas são esquecidas por causa disso, sabe? Então, acho que é uma crítica nesse sentido também, de que as relações humanas não podem ser só pensando no que aquilo... vai trazer de benefício, né? Tem que ser uma relação genuína. Acho que essa que é a mensagem da história. Trazer essa fragilidade de muitas relações que ficam pensando como se fosse uma relação de troca. Eu gosto dessa pessoa só porque ela me dá algo em troca. Em forma geral, é um livro muito triste. Porque é bem pesado, eu achei. Toda essa situação dele de se virar um inseto. E toda a forma que a família reagiu até o final do livro e da narrativa e de tudo que aconteceu com ele. É realmente muito triste. Tu vê que ele estava sofrendo muito e estava sofrendo uma isolação social completa de todas as formas possíveis. É que ele tava sofrendo muito e sofrendo sozinho. É isso que dói. Então é bem... Mesmo sendo um livro bem curtinho, eu achei muito pesado. Eu também. Porque não tem grandes acontecimentos na história, em termos de altos e baixos, uma trama que tu fica querendo saber o que vai acontecer, mas é mais uma... É uma consequência, né? No início do livro acontece isso, que ele se torna um inseto gigante, e o resto do livro é só como as coisas se desenrolam a partir disso, como as pessoas tratam ele, o que acontece na vida dele. Mas eu até achei bom que o livro não seja tão grande, porque eu fiquei pensando que se fosse maior seria uma tortura quase. Seria. Porque já foi, né? Já foi uma tortura desde Sendo o início. curto desse jeito, eu já achei uma grande tortura. Imagina se fosse maior. Teria sido ainda mais difícil de ler, porque chegou um ponto que eu pensava, meu Deus, quanto sofrimento. Que tristeza por ele. Imagina tá passando por isso, que horror. Então mesmo sendo um livro curto,
conseguiu entregar bastante profundidade. Eu também acho, porque é aquele livro que te faz realmente refletir e ver que o escritor, ele foi muito à frente do seu tempo também, em trazer uma forma tão crítica essa produtividade. Crítica e grotesca e tão assertiva, sabe? Sim. Que até hoje em dia, querendo ou não, essa é uma história muito atual. Nossa, muito. Então, essa coisa de acordar e perceber que tu tá numa situação péssima pra ti, horrível, e a primeira coisa que tu pensar é o teu trabalho. Cara, sim. Isso é muito atual. Total. Coisas que poderiam facilmente acontecer agora, na vida real. O teu chefe vir atrás de ti porque, tu te atrasou e não foi trabalhar hoje, o que aconteceu? Tu me deve uma satisfação. E justo, tem que avisar quando vai faltar no serviço, mas o fato de que a gente ainda coloca o trabalho em primeiro lugar. Isso é muito louco. À frente da tua vida, praticamente, vem o teu trabalho. Então essa atual. É uma crítica super atual. E é uma leitura obrigatória? Bah. Olha, eu acho que por ser um livro curtinho, é uma leitura obrigatória. Eu acho também. Vale muito a leitura. Que é uma leitura até desconfortável, por ser uma leitura meio grotesca e triste. Pesada. Mas eu acho que traz reflexões bem bacanas e bem atuais, que nem a gente tava falando antes. Então, pra mim, também é uma leitura obrigatória. Eu daria de 0 a 5 estrelas, 3,5. Eu também, eu daria um 3,5. Mas não porque eu não achei interessante, mas é porque, como não tem muito uma história que se desenrola e detalhes e tal, é mais, que nem tu disse, as consequências dessa transformação, da metamorfose. Então acaba que não tem uma grande história. Então acho que por isso eu daria 3,5. Mas a temática é muito interessante, é bem filosófico. Eu também achei. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @tanaestantepod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!